Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa série Personagens Marcantes da Ficção. Romance, contos, poesia, teatro. Né? Vamos falar de três personagens marcantes do século XIX. Né? Já falei em algum momento, mas falarei novamente. Vamos marcar essas três personagens e outras que estou aguardando aqui as listas. Né? Vamos falar então da Madame Bovary, romance francês de Gustave Flaubert, que é de meados do século 1856, Gustave Flaubert. Então foi naquela época ali, né, do realismo, né? Lembrar que também foi publicada Flores do Mal, do Charles Baudelaire, né? Então causou uma polêmica, né? Porque é a questão aqui da mulher que tem as suas ideias para a época avançadas, né? E também porque estavam assim, descontentes com o casamento. Então a Madame Bovary virou esse clássico do bovarismo, né? E as leituras, né? A Madame Bovary conhecida na época também pelas leituras, uma figura ao livro do Quixote, né? O Quixote também, que é da literatura espanhola. O Quixote ficou conhecido também porque ele lia muito sobre a cavalaria medieval e ali, no final da Idade Média, queria ser um cavaleiro andante, né? Então virou essa figura do bovarismo, né? No meados do século XIX. Mas é interessantíssimo, porque aqui ela vai ter aquela mulher descontente com o casamento, né? Ela é casada com o médico Charles Bovary. E ela vai ter alguns amigos, né, extraconjugais, vai ter um caso amoroso com o tal de Rodolphe. E tem cenas aqui, assim, bem mostrando a hipocrisia da sociedade, né? Lembrar que o realismo, que depois vai ter o naturalismo com Émile Zola, né, na França. Então, ou seja, aqui a Madame Bovary não é exatamente uma pessoa real, mas ela pode simbolizar várias mulheres que naquela época casavam por interesses familiares, né, interesses financeiros, não exatamente não se casa por amor, né? Igual a próxima que nós veremos também, que fala, não casei por amor, né? Então, casava geralmente com homens mais velhos que tinham uma posição na sociedade e geralmente não eram aqueles maridos que elas desejavam ou não dava certo, né? O casamento virava uma obrigação conjugal e a Madame Bovary é esse exemplo. Mas aí o Flaubert falou, não, vocês estão escandalizados com o livro, vocês estão achando que eu estou baseando em alguém da realidade? Não, Madame Bovary sou eu. Ou seja, ele tomou toda a responsabilidade da criação da Madame Bovary. Que é interessante essa visão, né, da mulher que lê, a mulher que tenta sair pelo plano da fantasia, né, e da resignação. Então ela tem, para lidar com o casamento, é a mulher que tem que lidar, né, ali no século XIX, e coisas que sempre tem no romance do século XIX, com a figura feminina, né, lembra ali do Primo Basílio, da próxima que é a Ana Karenina, né, essa figura do Dom Casmurro, lá no Capitu, sempre essa imagem da mulher descontente, da mulher resignada ou da mulher que vai procurar uma aventura extraconjugal, uma fé, né, achando que isso vai preencher a vida, né. É claro que alguns autores têm um tom moralista, né, o Tolstói, imagino que alguns pontos têm um tom moralista, mas aqui o Flaubert mesmo é de mostrar a idiotice humana, né, ele tinha um projeto de um livro mostrando a idiotice humana, assim como o Balzac queria mostrar a comédia humana, o Flaubert queria falar da idiotice humana. Então tem cenas aqui clássicas, né, assim, que o foco principal é a Madame Bovary, a Emma Bovary, mas ele usa para um painel de época, né? A cena lá que tem grandes comícios, as cenas que tem eventos sociais, assim, aquele painel, que é a mesma coisa que a gente vai ver na Ana Karenina, que é o outro livro. A Ana Karenina vai mostrar as cenas da realeza, né, da nobreza, o pessoal, a vida social da nobreza, né, aquela vida de rendas, né? Não tem que trabalhar, então fica preocupado com a vida dos outros, indo para bailes, né? Então dançando, aproveitando a vida e o povo trabalhando para eles, né? Então é a época do czarismo, a gente sabe como é que é aquela época ali. Mas aqui na Madame Bovary nós estamos falando da burguesia francesa, né? A reconstrução de Paris, então é outro contexto. Aqui a França sempre oscilava ali, alguns momentos era monarquia, alguns momentos era república, né? Aí depois tem a República Francesa, mas os monarquistas, os realezas, as nobrezas continuaram mandando, como a gente vê lá no Proust, né? Que nunca os nobres franceses mandaram tanto quanto na República Francesa, como eles dizem, né? Então é interessante essa visão de que aqui não é só um caso, uma burguesa que está com tédio da vida, né? A Madame Bovary significa toda a condição feminina do século XIX. E, como eu falei, duas coisas que tem no romance do século XIX. É a questão da infidelidade feminina e, geralmente, ligado a essa infidelidade é a questão do duelo, né? O marido que vai lá, né, lavar a sua honra com sangue e vai fazer um duelo, né? Então aí fica a questão da Madame Bovary, a figura da Madame Bovary, né, inesquecível. Outra figura, agora vamos sair da França para a nobreza russa,
czarista, Ana Karenina. Ana Karenina casou com um funcionário de altíssimo escalão chamado Karenin, né? E ela não casou por amor, né? Ela não casou por amor. Essa aqui é a tradução do Lúcio Cardoso, né? Crônica da Casa Assassinada, né? Lúcio Cardoso traduziu, com introdução do Otto Maria Carpo. Então, estou começando a ler, eu nunca li, né? Estou começando a leitura, já estou aqui na parte 2, mas a primeira parte começa falando da família da Ana Karenina, o irmão da Ana Karenina, as relações aqui da família. A Ana Karenina vai aparecer no capítulo 5, né? Vai aparecer a descrição, então, vai a citação a ela. A Ana Karenina aparece geralmente naqueles bailes, né? Que vai acompanhando os nobres nos bailes, nos interesses amorosos nos bailes, com quem que a moça vai dançar, né? E tem até um alter ego aqui do Tolstói, né? Andando ali daqui e pesquisando, tem um Levine, né? Que é um cidadão amigo desse irmão da Ana Karenina, né? E que ele está interessado em casar lá com uma das nobres da família, né? É o Levine, né? Que seria um alter ego do Tolstói. É um rapaz de 30 anos, assim como o irmão da Ana Karenina, que é logo do início aqui. E a Ana Karenina vai ser apresentada neste meio da nobreza, né? E aí ela vai com essa vida de fastio, assim, de tédio, ela vai se envolver com um oficial da cavalaria chamado Vronsky, né? E o Vronsky é um homem sedutor, né? Um homem de vida social, não exatamente fiel, né? Mas é o homem da aventura, né? A ideia do amante, do homem sensual e tal. Que é o que ela não tem no casamento, né? Então ela só que ao fazer isso ela vai se sentir culpada, né? Aí daí o lance moral, a mulher vai se sentir culpada, o Vronsky não, né? O Vronsky está curtindo a vida doidada. É um verdadeiro playboy nobre ali. E ele se apaixona por ela também, só que é uma paixão assim, mais lance sensual, né? Porque ela que vai ter que fazer sacrifício. A visão é sempre pejorativa para a mulher, né? O homem é o galanteador, o sedutor, o alfa, né? O homem alfa e tal. E a mulher que vai sofrer as consequências. Então ela vai abrir mão, ela vai fugir com o amante. Nós vamos ver os detalhes aqui. Porque são várias histórias contadas, né? Não é um épico igual o Guerra e Paz. O pessoal fala assim, o Tolstói é o Homero, né? Porque o Guerra e Paz... Mas aqui tem um pouco de... Assim, ele abre o painel da sociedade russa, principalmente os nobres no czarismo, né? Enquanto o povo sofria. Mas essa obra aqui lembra mais o Dostoiévski, né? Lembra o Dostoiévski, que é o mais um Shakespeare, as paixões humanas, né? Então, não que não tenha isso no Guerra e Paz, né? Ou seja, o caso é que isso aqui poderia ser um dos volumes do Guerra e Paz, né? Interessante. Mas é claro que o Guerra e Paz é maior que o Ana Karenina, né? O Guerra e Paz, assim como Em Busca do Tempo Perdido, são os maiores romances já escritos, né? Então, se você for comparar o Proust com o Tolstói, né? O Proust é mais a vida particular, né? Aqui em alguns momentos tem a Ana Karenina, a vida particular, enquanto que o Guerra e Paz é um amplo panorama da França ali na época do Napoleão, né? A invasão das tropas napoleônicas à Rússia e tal. Mas aí o Ana Karenina, né? A Karenina vai fazer esse sacrifício, né? E vai tentar seguir uma vida normal com um novo amor, só que obviamente ela vai perder, né? Ela vai perder em todos os campos, no amoroso, no financeiro, no social, né? E é isso que nós vamos acompanhar. Vamos ler com calma o enredo. Aqui eu estou mostrando a partir da Ana Karenina, ele fazendo o painel de época, que assemelha muito a Madame Bovary, né? Ou seja, você tem acesso à personagem feminina, mas ela está ali num núcleo, um núcleo que simboliza toda uma época, né? Toda uma sociedade. Então você tem o painel da sociedade russa a partir dos movimentos da Ana Karenina, ou seja, onde ela é aceita, onde ela não é aceita, como é que é a figura da mulher, né? A figura da infidelidade, as mulheres que estão infelizes, mas continuam mantendo o casamento, as mulheres que são fiéis, né? Então, basicamente, vamos para o próximo. Né? Na página 69, Madame Karenina pareceu tocada, corou, inclinou-se ligeiramente e ofereceu a testa ao beijo da condessa. Endireitando-se imediatamente, estendeu a mão a Vronsky, sorrindo com aquele sorriso que parecia ondular entre os olhos e os lábios. Ele apertou aquela mãozinha feliz, sentindo a pressão firme e enérgica como uma coisa extraordinária. Ela saiu com um passo rápido que constatava com amplitude bem determinada as suas formas. Encantadora, disse a condessa. O seu filho era da mesma opinião. Seguiu-a com os olhos risonhos. Viu-a pela janela aproximar-se do irmão e lhe falar com animação de coisas que não tinham evidentemente nenhuma ligação com ele. Vronsky quase ficou contrariado. Vamos para o próximo, então, comprometido.
Dom Casmurro, Machado de Assis, literatura brasileira. Então, quando não conhece a história, né, o livro tinha que chamar Capitu, né, Capitolina e não Dom Casmurro, porque Dom Casmurro é o narrador, personagem, né, que tem as suas grandes suspeitas com relação a Capitu, a Capitolina, que é uma menina que ele conhece desde a infância, né. Então aqui nós temos um narrador já idoso, narrador já assim, né, Casmurro, amargurado com a vida. E o Dom Casmurro, que é o Bentinho, né, vai contar todas as aventuras e desventuras, os encontros e desencontros, como todo romance do século XIX. Né? Mas interessante que a personagem em questão aqui é a Capitolina, a Capitu, porque ela sempre está um passo à frente dele, né? E ele sempre se ressente disso, porque ela consegue dissimular melhor que ele, ela tem uma presença social melhor que ele, ela é mais encantadora e sedutora do que ele, e ele é sempre aquele que foi que seguindo a família, né? Que ia ser um clérigo, né? Ia ser, estudar no seminário, né? Para ser padre e tal. E aí para ele, a Capitu é essa paixão e esse mistério, né? Então ele fica o tempo todo obcecado, a obsessão dele é a Capitu. E para nós, leitores, também é a Capitu, né? Ou seja, o mais interessante do livro é ela, né? Então os outros personagens você não lembra quase nada, o pobre Bentinho é insuportável, né? Às vezes ele é insuportável, ele fica julgando os outros personagens. E aí tem um triângulo amoroso, sempre toda história, né, do século XIX tem ali aqueles triângulos amorosos, né? Uma mulher, um marido e outra pessoa, né? Igual a gente está vendo lá no Amores no Tempo do Cólera, né? Amor no Tempo do Cólera, do Garcia Marques, que aí tem lá o trio amoroso, sempre tem um trio amoroso, né? E aqui no Dom Casmurro é a mesma coisa, mas só que aí, muitas vezes aqui, a narração, que é em primeira pessoa, é a imagem que o Bentinho tem da Capitu. Então não tem aquele narrador igual ali no Tolstói, né? Igual na Madame Bovary, que você tem aquele narrador balzaquiano, aquele narrador geral, aquele narrador onipresente, onisciente, né? De saber tudo o que acontece. Aqui não, aqui você tem as impressões, as desconfianças, as suspeitas de alguém que já é ressentido, né? Alguém que já não está bem com a vida, né? Que acha que a vida não foi legal com ele, né? Então, por isso que eles falam que é o Dom Casmurro, né? Um cara mal-humorado, sempre pronto a julgar, né? E por que ele julga a Capitu assim? Por que ele acha que a Capitu é mais interessante que ele, né? Então, aquela visão do homem assim, meio ressentido com a figura feminina, né? Então, eu acho que se o narrador fosse diferente, igual tem outras possibilidades de narração, que é você colocar a Capitolina narrando, ou o narrador que fosse também na mente dela, na mente do Bentinho, né? E não só o Bentinho falando. Então, aí, como é o Bentinho que está contando a história, então você tem essa visão que ele tem da Capitu. Então, ela traiu ou não? Não sei, né? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Há possibilidades que sim. Fazer uma leitura, você acha que sim. Fazer outra leitura, você acha que não. Que é tudo na cabeça dele, né? Então, o mais importante é que essa admiração, né? E esse medo, esse fascínio que ele tem, né? O Bentinho tem com relação à Capitu, é a que nós, leitores, vamos ter, né? Então é interessante que não que eu concorde com tudo que ele pense dela, né? Porque eu não me simpatizei com o narrador, né? Em alguns casos eu até simpatizo com o narrador, por exemplo, o narrador lá do Grande Gatsby, né? Lá do Fitzgerald, né? Que nós vamos falar dos personagens marcantes também. Mas o narrador é tão interessante quanto o Gatsby, mas o Gatsby é o protagonista, né? Mas o narrador é interessante também, do que a narração em primeira pessoa e tal. Mas aqui o narrador não, que o narrador não, né? Que igual o narrador da Hora da Estrela, né? A gente pode ver assim, como o narrador faz diferença, né? Por exemplo, o narrador magnífico lá do Amor nos Tempos do Cólera, que nós estamos vendo em paralelo. Então o narrador faz diferença. Se o narrador fosse a Capitolina, seria fantástico. Ou o narrador que estivesse assim, acima do Bentinho da Capitolina, né? Mas mesmo sendo o Dom Casmurro narrando sobre ela, é fantástica a figura da Capitolina, porque a gente nunca sabe o que ela vai fazer, né? Ela é imprevisível e ela sempre tem uma desculpa, né? Ela sempre consegue escapar daquela suspeita que ele tem, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com a Capitolina, porque ela está sempre um passo à frente do narrador, né? E aí ele está amargurado por isso, porque acha que realmente houve a traição, né? Que foi com o melhor amigo, né? E aí não aceitou o filho, né? Tem essa questão toda de aquela mulher que está à frente dele, né? Então ele não consegue alcançar a Capitolina, a Capitu, e aí ele vai ficar essa vida de ressentido com relação a ela, né? Então essa é uma leitura interessante. Depois podemos fazer um livro, um resumo, né, do enredo do Dom Casmurro, que eu lembro que eu li na escola, segundo grau, para fazer uma prova, mas não entendi nada, depois eu tive que ler de novo para ver se eu entendia, e aí li mais umas 2 vezes porque eu gostei do livro, né? O livro realmente é muito interessante. E fica aí a personagem Capitolina, a Capitu de Dom Casmurro, ok? Então, não deixem de mandar a lista de personagens marcantes e não deixem de
compartilhar. Obrigado.